Meus amigos, o que foi dito nessa entrevista não é algo que pode ser ouvido de forma superficial, porque não se tratou apenas de opinião política, mas de uma exposição crua de como governos podem ser derrubados sem guerra. E antes de continuar, eu peço algo simples e direto. Deixe seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque esse tipo de discussão não aparece na televisão do jeito que deveria. E quanto mais pessoas ouvirem esse alerta, menos gente será pega de surpresa pelos efeitos do que está sendo desenhado nos bastidores. A entrevista que ganhou repercussão nos Estados Unidos reuniu Eduardo Bolsonaro, o estrategista político Steve Bannon e o analista financeiro e consultor internacional Jim Rickards. E o foco da conversa não foi apenas política brasileira, mas métodos de enfraquecimento econômico de países por meio de pressão financeira, controle de mercado e manipulação estratégica de commodities, com ênfase em energia e petróleo. Em vários momentos, ficou claro que para esse tipo de estratégia não é necessário invadir um país para destruí-lo. Basta desmontar sua estabilidade econômica. Rickards deixou implícito que governos entram em colapso quando sua base econômica é sabotada, e que o setor energético é sempre o primeiro alvo porque funciona como veia central de toda a economia. Quando se fala em petróleo, não estamos falando apenas de gasolina. O petróleo influencia transporte, alimentos, remédios, fertilizantes, indústria, energia, logística e até a inflação. Durante a entrevista, o ponto principal não foi derrubar governos, mas mostrar como o colapso vem naturalmente quando o sistema econômico é pressionado por fora, e o petróleo foi citado como o gatilho mais eficiente. Se o petróleo cai demais no mercado internacional, países exportadores sofrem se sobe demais. Países importadores quebram. Em ambos os casos, a população paga o preço. O que foi discutido ali é que o mercado internacional de energia pode ser usado como ferramenta de guerra econômica, e não apenas como comércio. E agora entra a parte que muita gente não entende. Se o preço do petróleo despencar artificialmente por ações geopolíticas, o Brasil, mesmo sendo produtor, sofre violentamente, pois parte gigantesca da arrecadação estatal vem de royalties e impostos sobre o setor energético. Quando esse dinheiro diminui, o Estado arrecada menos, os serviços públicos pioram, as estatais se enfraquecem e o poder de investimento do país cai. Isso gera efeito em cadeia: menos obras, menos emprego, menos circulação de dinheiro e mais dependência de crédito externo. Ao mesmo tempo, empresas nacionais do setor perdem valor e viram alvo de compra estrangeira a preço de banana. O país sangra sem perceber. Rickards também deixou claro que economia é psicologia e que mercados reagem não apenas a fatos, mas a expectativas. Uma crise não precisa ser real para causar estrago. Basta ser crível. Se investidores são convencidos de que um governo vai cair ou que uma economia vai piorar, eles retiram capital, derrubam a moeda e aceleram o colapso que antes só existia como possibilidade. É nesse ponto que você entende como declarações públicas, previsões catastróficas e narrativas coordenadas podem virar armas invisíveis. Outro tema central da entrevista foi o uso do sistema financeiro como ferramenta de pressão por meio de restrições indiretas. Bloqueio de crédito internacional, dificuldade para transações bancárias, encarecimento de financiamentos e isolamento silencioso no comércio global. Um país pode continuar existindo, com bandeira e hino, mas sem acesso a dinheiro, sem investimento e sem crescimento, o que é uma forma elegante de asfixia econômica. E então vem o impacto social disso tudo. Quando o Estado arrecada menos, o combustível sobe, a energia sobe, o mercado encarece, o emprego desaparece e a população entra em revolta. E o que acontece quando a população entra em desespero econômico? Ela não pensa em geopolítica, ela pensa em sobrevivência. E em momentos assim, qualquer salvação parece aceitável, mesmo que venha embalada em palavras bonitas e contratos silenciosos que retiram soberania. A entrevista também deixou implícito que países com energia e recursos naturais nunca estão em paz real, apenas em trégua temporária. Eles nunca são apenas nações, são ativos estratégicos. E o Brasil não é visto como povo, é visto como mapa de riquezas. Petróleo, água, minérios, agricultura e energia tornam o país um alvo silencioso em uma disputa que não é ideológica, é econômica e tecnológica. O mais preocupante não foi o que foi dito explicitamente, mas o tom de normalidade com que tudo foi tratado. Como se crises não afetassem pessoas, como se colapsos não quebrassem famílias, como se inflação e desemprego não fossem armas. Foi isso que deu à entrevista seu aspecto mais assustador. A frieza técnica de quem vê o sofrimento popular como efeito colateral aceitável. E quando você junta isso com a corrida mundial pela inteligência artificial, você entende por que energia virou o novo ouro. E petróleo voltou a ser arma geopolítica. Quem controla a energia, controla a produção. Quem controla a produção, controla países inteiros.
Agora, eu te faço a pergunta mais importante deste vídeo. Se tudo isso é apenas teoria, por que os preços oscilam de forma absurda? Por que decisões financeiras globais influenciam tanto o seu supermercado? Por que cada crise internacional respinga direto no seu bolso? Porque já estamos dentro dessa guerra, só que sem farda. Isso não é discurso político, é leitura de realidade. Isso não é torcida, é observação. O Brasil não está em risco por causa de um homem. Está em risco porque é valioso demais para ser ignorado. Este vídeo não é para espalhar medo, é para abrir seus olhos. Porque quem entende o sistema não é manipulado por ele com facilidade. E se você acha que isso não chega até você, espere o preço mudar. Espere a economia apertar. Espere o discurso mudar. A história não avisa duas vezes.